Bom dia. Eu vou agora falar dos módulos informáticos do Cigarra que dão suporte a estes processos administrativos e pedagógicos. Basicamente são dois módulos, o módulo de planeamento de ocorrências direcionado para as direções de curso e o módulo de distribuição de serviço direcionado para as direções de departamento. O que nós vamos falar aqui é um bocadinho de como é que estava no Cigarra antigo e como é que está no Cigarra novo. Como é que vamos fazer a partir de agora? Vamos depois ver então a questão do planeamento de ocorrências, especificamente para diretores de curso. Vamos ver um aspecto importante que são as vagas. Vamos ver depois a distribuição de serviço. E depois teremos um espaço final onde poderão colocar as vossas questões. E se tivermos tempo, veremos alguns detalhes específicos, mas coisas que podem consultar mais tarde se não tivermos tempo. Pronto. O que é que nós tínhamos antes do dia 2 de outubro? Tínhamos uma base de dados que nós chamávamos GAUP, que é a Gestão de Alunos da Universidade do Porto, que é uma base de dados que existia em 14 escolas, portanto existiam 14 bases de dados, e existiam 14 cigarras. Depois da migração, depois do dia 11 de outubro, passamos a ter uma base de dados que agora se chama WebGA, a gestão de alunos, é comum a toda a Universidade do Porto. Os serviços académicos da FIOP conseguem ver, não tendo permissões para alterar planos de estudos de letras, conseguem ver os alunos, fazer inscrições em unidades curriculares de outras escolas. Portanto, é uma base de dados única. Continuamos, no entanto, a ter um Cigarra em cada uma das escolas. Vamos já ver como é que isto se articula ao nível técnico. Portanto, no sistema antigo, nós tínhamos uma unidade curricular, por exemplo, eu tenho aqui a álgebra, que tinha parametrizado os itens de escolaridade como tendo teóricas, teórico-práticas e orientação tutorial. Isto era a informação inserida pelos serviços académicos, que era a informação de acordo com o que está no Diário da República. Esta informação não tinha nenhuma ligação com o Cigarra. Portanto, no Cigarra, o diretor de curso podia dizer teóricas, teórico-práticas, laboratórios, e no Diário da República estava outra coisa completamente diferente. O que acontecia muitas vezes. Portanto, estavam previstas teóricas e teórico-práticas, mas efetivamente na distribuição de serviço só apareceu teórico-práticas. Portanto, a orientação tutorial que eles tinham posto no sistema da Secretaria desapareceu, nunca foi considerada aqui. As teóricas também não, e só restaram teórico-práticas. Portanto, isto era um sistema totalmente independente. O que era registado no GAUP não era refletido no Cigarra. Entre o dia 2 de outubro e o dia 11 de outubro ocorreu a migração de dados. Ora, tínhamos aqui duas fontes de informação que não estavam de acordo. Portanto, o que foi feito foi a informação dos itens de escolaridade que estavam no GAUP não foi migrada. Portanto, aquelas teórico-práticas, orientação tutorial, não existe. E o que foi migrado foram as tipologias de aulas que estavam no Cigarra. Portanto, o aspecto do WebGA é ligeiramente diferente do GAUP. E, portanto, o que foi migrado é isto que está aqui, do teórico-prático, que era o que estava no Cigarra. E o que aparece no Cigarra é exatamente o mesmo que aparecia no Cigarra antigo. Portanto, do ponto de vista de quem consulta o Cigarra, não houve nenhuma alteração nas tipologias de aulas. O que nós estamos a negociar com a reitoria é como é que vamos agora harmonizar esta informação para o próximo ano. O que nós estamos a pensar é fechar as tipologias que estão abertas em 12/13, mas mais uma vez estamos ainda com um grande ponto de interrogação aqui neste assunto, porque não sabemos como é que isto vai funcionar realmente. E, portanto, a nossa proposta é criar para 13/14 as tipologias que estão de acordo com o Diário da República.
Pronto. Portanto, com base nesses dados, cursos criados, unidades curriculares criadas, tipologias criadas. Portanto, o planeamento de ocorrências para cabe essencialmente aos diretores de curso, com alguma intervenção dos serviços académicos. Portanto, a primeira coisa, a primeira informação que é preciso é registar o curso na base de dados do WebGA. Tem que ser um curso com o Estado aprovado e com uma escola administrativa, pelo menos uma escola administrativa. E este registro de informação é operacionalizado pelos serviços académicos. Portanto, temos aqui um curso registado no WebGA, com uma escola envolvida, neste caso a FEUP. Portanto, é a partir desta informação das escolas envolvidas na assinação dos cursos que um curso aparece no Cigarra da FEUP e não aparece no Cigarra da FLUP ou da FEP, ou aparecem todos. Portanto, é possível termos aqui várias escolas, como por exemplo o curso de MCI, que é dado na FEUP e na FLUP, e portanto aparece nos dois cigarras. É algo que está em cima da mesa e que se prevê uma resolução quase no imediato. Mas neste momento ainda não está a discutir a casa para existir, ainda não temos resposta. Portanto, mal sem resposta, comunicamos a todas as direções de curso. Então, neste momento ainda não podemos fazer nada. Sim. Pronto. Também agora é Páscoa, vamos comer amêndoas. Pois. Exato. Vou continuar. Portanto, depois da informação criada no WebGA, esse curso reflete-se no Cigarra, havendo uma página que é consultada por todos publicamente. Estou a falar da página de curso, cuja informação é gerida pelo diretor de curso. Portanto, temos aqui a página do curso no Cigarra. E depois, do lado direito, teremos opções de administração pelo diretor de curso. Uma das opções que nós vamos trabalhar é preparar ano letivo seguinte. Esta opção só aparece se houver um prazo definido para esse evento. Portanto, os serviços académicos é que registram o prazo no sistema WebGA. Por exemplo, eu registrei aqui neste sistema de testes que o ano letivo de 2013-2014 para a Faculdade de Engenharia, a preparação, a divulgação é feita entre o dia 20 de março de 2013 e o dia 28 de fevereiro de 2014. Portanto, isto pode ser por escola ou pode ser uma variável global para toda a UP, depende depois das resoluções da reitoria ou da escola. E, portanto, aparecerá ali uma opção de preparar ano letivo seguinte. Para preparar o ano letivo seguinte, deve o diretor de curso preencher a ficha de curso, portanto, aquela página que vai aparecer quando se carrega em curso na página do curso. Pode ser simplesmente a cópia do ano anterior, ou então pode ser uma alteração, e portanto vamos tendo as fichas ao longo dos vários anos, coisa que não acontecia anteriormente. Quando nós alterávamos a página do curso, o que estava anteriormente desaparecia. Depois, deve também o diretor de curso definir quais são os planos de estudos que estarão visíveis e quais é que estarão públicos, porque um curso poderá ter mais do que um plano de estudos ativo no mesmo período. E uma noção nova, que é as edições. É pendurado nas edições que teremos então as ocorrências. Temos aqui presentes alguns secretariados, portanto, estes módulos
podem ser delegados em secretariados. Não precisa de ser diretamente o diretor de curso a fazer estas tarefas, nem o diretor do departamento. Se ainda não tiverem as parametrizações necessárias, por favor enviem-nos um e-mail para a Cigarra a dizer para o curso de gestão precisamos que a soldado tenha permissões ao nível de direção de curso. E a partir daí ganhará essas permissões, o que significa que não temos que andar a partilhar passwords dos diretores de curso. Pronto, a nível de ficha de curso, é a informação que fica visível na página da apresentação, é constituída por vários separadores, uns dados gerais, uma pequena descrição. Neste momento, estes formulários estão todos preparados para serem preenchidos, quer em português, quer em inglês, para a versão inglesa do site. Portanto, tem uma descrição em português ou em inglês, tem os objetivos do curso, quer em português, quer em inglês. Se for aplicável, tem um campo para registar as áreas de especialização e depois também as competências profissionais adquiridas com o curso. Existe também um campo para registar as saídas profissionais e as informações gerais. Qualquer campo que não seja preenchido não vai aparecer lá em branco. Simplesmente não vai aparecer. Portanto, se vocês não preencherem saídas profissionais, aquilo fica mais pequeno e, portanto, não aparece lá saídas profissionais 2 pontos a branco. Simplesmente não aparece. Portanto, entrando em planeamento do ano seguinte, terão então a ficha de dossiê e então terão ali os separadores, dados gerais, descrição, objetivos, área de especialização, competências profissionais, saídas profissionais e informações. Este formulário tem 2 botões. O primeiro botão grava simplesmente os dados, portanto, vocês estão a trabalhar e vão gravando para a informação ser registada na base de dados. Ao carregarem no botão de submeter, a informação passará para o passo seguinte e ficará pública. Passo número 2. Depois de termos o curso criado, precisamos ter o plano de estudos criado. É tal questão que estávamos a falar há bocado na apresentação do Pedro, planos de estudos que já foram aprovados, planos de estudos que ainda estão por aprovar e esse tipo de situação. Para o diretor de curso, vão aparecer aqui todos os planos de estudos que estão ativos no ano letivo de planeamento. Só podemos trabalhar nos planos de estudos que tiverem aprovados ou em atualização. Portanto, naquela página que vimos há bocado, temos aqui um segundo menu, que é plano de estudos. Nós estamos a ver a página de Eletro, por exemplo, que tem um plano de estudos que se chama Plano de Estudos Oficial, que está visível e que está definido como sendo o plano de estudos principal deste curso. E temos um segundo plano de estudos que não está visível, que é o plano de estudos de transição a partir de 2010-2011. Estes 2 planos não têm data de fim, portanto estarão ativos ad eternum, até terem uma data de fim. O primeiro está visível e é o principal, o segundo não está visível. Isto reflete-se na página do curso, aqui. Portanto, aquele plano de estudos oficial, que é o principal, tem um link próprio. Todos os outros estarão em todos os planos de estudos. Neste caso, continuará a estar só um, porque o outro não está visível. Portanto, se querem que um dado plano de estudo apareça ou não apareça, é ali que têm que configurar. Portanto, nós agora que vamos começar a trabalhar 2013-2014, nas páginas que já estejam a mostrar a informação de 2013-2014, a informação dos cursos vão aparecendo à medida que forem criadas as edições. Portanto, aqui na opção Candidatos, neste momento aparecerá uma página em branco porque ainda não foram criadas edições para os cursos de 2013-2014. Edições. Para os cursos de mestrado integrado, licenciatura, programas doutorais, existe apenas uma edição ao longo do ano letivo. Começa em setembro, acaba em julho. Para os cursos de formação contínua,
poderão existir mais do que uma edição. Um curso a edição número 1 a ocorrer em outubro, a edição número 2 a ocorrer em janeiro, a edição número 3 a decorrer em março. Portanto, é neste sentido que, por esta necessidade de criar várias edições para o mesmo curso, que surge este novo conceito. O processo é: o diretor de curso cria a edição, submete e depois há uma aprovação pelos diretores pelos serviços académicos. Pode criar 2 edições. Pode ter 2 momentos de ingresso, um momento em setembro, por exemplo, e um segundo momento em fevereiro, e eles... sim, sim. É só para a formação contínua. Não se preocupa bastante com uma questão das propriedades. Mantém-se uma pessoa. A aplicação regularmente mas a gente regra é ciclos de 12 meses para os que ingressam a partir de janeiro. Mas eles ingressam e têm aulas, vídeos. As edições é um bocado a lógica de turmas distintas. No caso, não é? Tanto faz ingressar no primeiro semestre como no segundo semestre, como se for na mesma turma. Nas unidades curriculares do segundo semestre, talvez venham distintas. Agora, a lógica das edições é: tenho dois cursos a funcionar em momentos distintos. No meu caso, as unidades curriculares são únicas e funcionam em simultâneo para os estudantes que ingressam no primeiro e no segundo semestre. Se eu tenho uma unidade curricular, ela irá funcionar no segundo semestre com todos os estudantes que ingressam. Pode ser mais que uma coisa. Elas funcionam nos mesmos momentos. No semestre de janeiro, fevereiro, Sim. Pronto. A terceira entrada será edições. Uma edição pode estar em edição, reforçando a noção. Portanto, é enquanto o diretor de curso está a criar, está a planear e depois espera validação. Quando termina esse planeamento, espera uma validação e essa validação será submetida aos serviços académicos. Os serviços académicos, aprovando, ela passará a finalizada. Rejeitando, ela passará a rejeitada. Uma edição rejeitada pode ser novamente trabalhada pelo diretor de curso e novamente submetida. Se a edição for rejeitada, não podem fazer planeamento. Portanto, o formulário é este, onde definem obrigatoriamente o número da edição, que é um número sequencial. Se aceitam ou não candidatos, portanto aqui, se puserem não aceita candidatos, aparecerá logo na página do curso: este curso não aceita candidatos em 2013, 2014. E depois os outros campos são opcionais. Em qualquer momento podem ser preenchidos. Só os vermelhos é que são obrigatórios. Pronto, quando submetem a criação da primeira edição, aparecerá uma tabelazinha. E depois, entrando nessa tabela, nesses dados, poderão continuar a preparar a edição preenchendo aqueles campos que estavam ali, ou poderão passar para o planeamento das ocorrências, que é a noção que já conhecem, de planear cada uma das unidades curriculares que compõem o plano de estudos. Portanto, estamos a falar ali daquele botão, daquele alter, vou-lhe chamar assim, lá em cima, de preparar a edição ou planear
planear ocorrências, carregando na bolinha verde e na bolinha cinzenta, aquilo muda de formulário. Portanto, eu submeti esta edição, o diretor de curso submeteu esta edição, que está à espera de validação. Os serviços académicos receberam uma notificação e, portanto, podem aceitar ou rejeitar a criação de edição. Se rejeitarem, têm que justificar. Se aceitarem, basta aceitar. Para os serviços académicos, o formulário é muito mais reduzido, tem apenas a possibilidade de preencher valor de propinas e números clausos. Como eu já disse, uma edição que tenha sido rejeitada pode ser novamente submetida e, portanto, ela passará depois da notificação aos serviços académicos para o estado de finalizada. E a partir desse momento, na página dos candidatos, vão começar a aparecer as ofertas formativas para 2013-2014. Já com os novos formulários da ficha de curso que preenchemos. Portanto, já registámos o curso no WebGA, já registámos o plano de estudos no WebGA, precisamos também ter lá registado as unidades curriculares. Vem tudo do WebGA. Um dado plano de estudos pode ter unidades curriculares que são do próprio curso, pode ter unidades curriculares que são de outros cursos ou pode ter unidades curriculares que são ao nível da escola. Isto já é uma prática comum na casa. Temos unidades curriculares que são do curso, resistência de materiais, por exemplo, no mestrado integrado de civil. Temos unidades curriculares que são de outros cursos, de gestão, que vai buscar unidades curriculares a mecânica, por exemplo, e temos unidades curriculares ao nível da escola, que é o caso do projeto FIOP, que é uma unidade curricular que está definida ao nível da escola e não agarrada a nenhum curso. Portanto, carregando nas edições, em planear ocorrências, passaremos aqui, planear ocorrências. Passaremos então a ter os planos de estudos que estão aprovados e que poderão ser planeados. O que é que aparece? Aparecem os planos de estudos aprovados e aparecem então com um asterisco as unidades curriculares que são de outro curso e que não podem ser planeadas por este curso e com dois asteriscos as unidades curriculares que são da escola. Portanto, a nível de mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica, que nós já vimos há um bocadinho que só tinha uma escola atribuída, portanto o formulário será este, em que, por exemplo, programação é uma unidade curricular que está agarrada ao curso de Engenharia Eletrotécnica, portanto o diretor de curso poderá criar esta ocorrência, enquanto que o projeto FIOP não pode ser criada por aqui. Não é este diretor de curso que tem permissões para fazer este planeamento. No caso do MCI, ou de outros ciclos de estudo que são partilhados com outras escolas, aparece aqui um segundo campo, que é a unidade orgânica responsável. Nós podemos ter um ciclo de estudos que é lecionado por várias escolas, mas está tudo no mesmo cigarro. Por exemplo, Ciências da Comunicação, jornalismo. É um curso partilhado por 5 ou 6 escolas da Universidade do Porto. No entanto, a informação está toda registada no cigarro de letras. O MCI, por outro lado, é um curso partilhado entre Engenharia e Letras e uma parte das unidades curriculares são lecionadas aqui na FIOP e outra parte são lecionadas na FLUP. Portanto, o diretor de curso, quando vai fazer o planeamento, vai ter que dizer em que escola é que em cada uma das unidades curriculares vai funcionar. Portanto, vamos ter que dizer para cada uma das unidades curriculares quais é que vão funcionar e quais é que não vão funcionar. Sim, esta ocorrência vai funcionar.
sim, esta ocorrência vai funcionar, mas só para avaliação. Significa isto que esta ocorrência não vai aparecer na proposta do estudante para ele se inscrever em setembro, mas vai aparecer no módulo de inscrição em exames para a época seguinte, para o ano letivo seguinte, no caso de unidades curriculares que terminam. Ou então, não, esta unidade curricular não vai terminar, não vai funcionar. Não criar a ocorrência ou criar com não é exatamente igual. Portanto, a operacionalidade, não marcar lá o visto para criar a ocorrência ou criá-la com não vai funcionar é exatamente a mesma coisa. Portanto, aparece ali então para cada unidade curricular uma combo box com os 3 tipos que acabei de enumerar. Para a unidade orgânica responsável, isto só aparece para cursos que tenham mais do que uma escola de funcionamento. Se eu digo que uma dada unidade curricular é da Faculdade de Letras, no cigarra da FEUP, acabou. Não posso fazer mais nada. Já vamos ver isso. E depois a unidade é especificamente dentro da FEUP, qual é o departamento ou a secção que vai assegurar esse funcionamento. Portanto, no caso do MCI, então aparecerá a Unidade Orgânica Responsável, Faculdade de Engenharia ou Faculdade de Letras. Se for Faculdade de Engenharia, terei a oportunidade de definir qual é o departamento que vai assegurar estas aulas. Como já vimos há bocado, os tipos de aulas... Departamento ou secção? Departamento ou secção, sim. Os tipos de aulas que estão definidos são estes. Não são estes? Então, não são estes? Isto é o que se chama fazer copy-paste mal feito. Portanto, como disse há bocado o Pedro, se uma dada unidade curricular tiver no WebGA TIAN mais TP, é o que vai aparecer aqui. Portanto, vocês aqui estão a ver que... Vou criar aqui alguma entropia, porque a questão de ser prática ou ser laboratorial, antigamente, houve aqui há alguns anos, que era fundamental para o orçamento atribuído. Como é que isso agora está articulado com isso? Eu sou informática. O processo... Se for alguma conta no sistema, eu explico. Agora assim, não sei. Eu só sei que aqui só aparece o que está definido no WebGA e eles querem só definir o que está no Ministério da República. No processo de qualquer alteração de contribuição da unidade curricular, isso não pode ser Mas no IAC da República há a distinção de práticas e laboratórios. E agora aqui parece que é práticas e laboratórios. É PL. É PL. Não existe. Já não existe. Para a Universidade do Porto isso não existe. Sozinho, nem laboratorial sozinho. Existe agora é tudo prático laboratorial. É PL. Há umas que são práticas, são Mas novas, depois- há outras que são. Mas em termos de sistema e na definição é sempre prática laboratorial. Um aluno que vai, por exemplo, a uma sala de aula ter uma prática e depois vai a um laboratório ter uma aula no laboratório, é tudo prática laboratorial. Não tem diferença. Teórico ou prático? Vou continuar, Célia. Calma. Pois. Durante alguns anos. Não, isto... Célia. Quando está previsto nos anos todos no curso, que os alunos possam fazer disciplinas de outras escolas, por exemplo... Vamos falar nisso. Ok. Pronto. Depois de dizer quantas turmas é que cada unidade curricular vai ter, tem lá um cheque para criar e, portanto, tem a última coluna que é criar, fazem submeter e ele passa a parte de criação e a partir daí
podemos editar e alterar a informação que configuramos e completá-la. Por exemplo, numa unidade curricular que nós dissemos que vai ter funcionamento, devemos configurar o número de turmas para cada tipo de aula. Neste caso, são 3 aulas teóricas com 3 horas semanais. Cada turma irá ter 3 horas semanais. O número de horas total também podem preencher com a informação que está no Diário da República. Quer dizer que, por exemplo, há situações em que nós temos 3 horas para todos. Sim, não está previsto. Mais 1 hora por turno. Não está previsto. Não está previsto, mais uma vez. No caso de unidades curriculares que vão funcionar com avaliação apenas, devem configurar com 0 horas semanais, uma vez que não vão ocorrer a lecionação. Pronto. Quanto às vagas, como já disse há bocado, esta base de dados, onde temos registada a informação dos cursos, dos planos de estudos, das unidades curriculares, é uma base de dados que é comum a toda a Universidade do Porto. Em alguns planos de estudos, como referia a Célia há bocado, existe a possibilidade de escolher qualquer unidade curricular, ou do curso, ou da escola, ou de outro curso, ou da Universidade do Porto. Portanto, eu queria alertar os diretores de curso e secretariados que estas unidades, esta situação, provoca que um estudante que seja posicionado neste plano de estudos possa escolher e inscrever-se a qualquer unidade da FIOP que tenha ocorrência definida no ano letivo. Portanto, se um estudante, imaginemos que isto é um estudante de letras, de História da Arte. Se tiver no seu plano de estudos qualquer disciplina, qualquer unidade curricular da Faculdade de Engenharia, ele poderá vir aqui e na sua proposta vão aparecer a lista das unidades curriculares que estão previstas ocorrer em 2013 e 2014. Ora, de repente, uma unidade curricular que está pensada para ter 20 estudantes, aparecerem 20 estudantes da FIOP, mais 40 de fora, é capaz de não dar muito jeito. E, portanto, nós temos um sistema que permite controlar quantos, não quem, mas quantos é que se inscrevem em cada unidade curricular. Portanto, o meu alerta é, se nada for configurado, qualquer pessoa se pode inscrever e não há limite de vagas. Portanto, enquanto aquilo estiver ali. E, portanto, é aplicável a qualquer um estudante de ciclo de estudos ou qualquer estudante extraordinário. Se tiverem essas limitações, devem fazer chegar essas listas aos serviços académicos. Mas isso depende. Nós não sabemos quantos candidatos é que vamos ter para determinado ser o ano seguinte. Como é que nós vamos estar a limitar o número de... Os diretores de curso devem saber quantos estudantes é que... Depende das aprovações, depende de... Não. Nós podemos dizer... Exatamente. No caso de unidades curriculares não obrigatórias, todos os estudantes terão que realizar essa unidade curricular. Aqui, quando a Susana refere unidades curriculares separadas, é estudantes extracurriculares. Portanto, eu posso definir que... Ou estudantes de outros Sim. Incluem os alunos em mobilidade. Não. O processo de mobilidade é totalmente à parte das inscrições. Portanto, o que eu estou aqui a mostrar, por exemplo, é que para a unidade curricular de sistemas de informação só aceito estudantes do MCI. Exatamente. Tenho aqui 999 vagas, portanto dá para todos os estudantes e mais alguns, mas só do MCI. Okay? Portanto, qualquer estudante de História da Arte, de Geografia, nunca se vai poder inscrever nesta unidade curricular. Podemos também dizer que estas 999 vagas são para o MCI e para ambiente, por exemplo. Portanto, no caso de haver planos de estudos que prevêem que 2 cursos partilhem a mesma unidade curricular e não querem aceitar mais ninguém, parametrizam assim. Posso ainda chegar mais longe e dizer,
Para os alunos de Ciências de Informação, os que estiverem no primeiro ano não se podem inscrever, tem que ser segundo e para cima. E posso também dizer, que era o caso que a Matilde estava a falar há bocadinho, que é, eu só aceito alunos de um curso, mas tenho mais 10 vagas para extraordinários, para outros casos. Ok? Portanto, as vagas são inseridas pelos serviços académicos, reportadas pelos diretores de curso. Nós sempre parametrizamos. Às 10 primeiras pessoas que aparecem. Não há nenhum. Exatamente. No caso dos mestrados independentes de programas doutorais, essa informação já foi estudada através da diretora de círculo de estudos no processo de definição de vagas. No caso dos mestrados integrados, também fazia parte das perguntas ou da informação que solicitamos, também a indicação das vagas para unidades curriculares similares. Há alguns ciclos de estudo, por exemplo, definem que determinadas unidades curriculares só são oferecidas para o próprio ciclo de estudos e que nos aí é a direção do curso que envia essa informação. Devia estar um valor pré-definido já, por omissão, e depois só os casos em que se quisesse alterar. Normalmente o procedimento habitual são 5 vagas para além do ciclo de estudos. Os estudantes do ciclo de estudos são 5. De uma forma geral, há um número que será aplicado a quase todas as unidades curriculares. E depois há situações particulares em que dizem, para esta em particular, não aceitamos. Para esta até aceitamos mais. Há aqui uma situação que valia a pena pensar, provavelmente não estará, mas para ver que há algumas unidades curriculares pertencentes a alguns cursos que são bastante, digamos, úteis para outros cursos. E há ali já uma certa parceria entre esses cursos. Ou seja, eu tenho algumas unidades curriculares que eu gostaria de privilegiar estudantes de outros cursos para se inscreverem nas minhas, não interferindo nas vagas que eu ofereço a estudantes provenientes de outros locais. Não, mas isso oferece 9.999 vagas aos alunos de informática e aos alunos de gestão, por exemplo. E, portanto, pode partilhar essas vagas com... E está lá o grupo. O número total de vagas pode ser partilhado por entre cursos. ou mais cursos e depois posso, além disso, dizer número de vagas para outros. Exatamente, cursos. exatamente. Tá bem. Exatamente. Então quer dizer que vai deixar de haver aqueles requerimentos dos alunos a pedirem para se inscreverem numa disciplina de outros cursos? O deixar de haver, eu diria que não. Não é? Tudo que esteja, tudo que esteja previsto no plano de estudos é sistema e o sistema suporte ele deve fazer a inscrição através do sistema em fase a inscrição. Todas as situações que não estejam previstas no plano de estudos só mesmo dentro de requerimento. Uma situação, por exemplo, que pode estar... Está previsto. O módulo está previsto e, portanto, depende depois do diretor de curso dizer se quer ou não, não é? E tem que se dizer no momento da abertura. Sim. E o diretor de curso pode, por exemplo, validar a inscrição de um aluno e do outro não? Por exemplo, pode dizer, olha, este aluno não reúne condições... Sim, pode rejeitá-lo. Não é? Eu estou a imaginar, mas em um de letras Sim. que se lembra de fazer uma disciplina Sim, técnica sim. em eletrotecnia. O diretor de curso pode dizer assim, este aluno não tem de certeza condições para conseguir fazer a disciplina, ou não pode? Estamos a falar dos processos distintos. Um é os nossos estudantes que vão realizar a unidade curricular. Aí essa informação poderá ficar condicionada se existir um tutor, ou seja, alguém que avalia as escolhas dos estudantes e que diz eu aceito que ele vá realizar essa unidade curricular ou eu não aceito e não vou. Se aceitar, a inscrição vai ficar condicionada na outra escola. Ou no outro curso. Ou no outro curso. E o outro curso pode dizer eu aceito ou não aceito este estudante. Tudo dentro das vagas previstas. Outra situação é estudantes ou sem ser estudantes que querem vir realizar
já passaram por um processo de validação na outra escola, ou outro ciclo de estudos, e o ciclo de estudos de destino terá que dizer se aceita receber esse estudante ou não. Esse processo tem sido feito de uma forma um bocadinho manual, porque o processo de aceitação das inscrições que ficam condicionadas dos que são extra-curso entra na parte de serviços académicos numa área de gestão das inscrições e nós atualmente estamos a questionar, a Silana ou a Paula tem questionado as direções de curso se aceitam ou não aqueles estudantes. Portanto, neste momento tem sido o procedimento dessa forma. E vai acontecer. Ainda não está feito o desenvolvimento para ser diretamente com os diretores de curso. Só um bocadinho, isto do número de vagas, é aqui que se pode definir o número de vagas, por exemplo, mesmo dentro do próprio curso para determinadas disciplinas optativas? Sim. O número de vagas é especializações, sim. Estava aqui a pensar o que é que eu ia dizer à Soledade. O que a Matilde estava a dizer é que o plano de estudos, tendo as unidades curriculares e as vagas a controlar, o estudante chega à proposta e consegue ou não inscrever-se a determinada unidade curricular. Em alguns planos de estudos está previsto, por exemplo, que a dupla ocorrência de uma unidade curricular. Imaginemos, a análise matemática ocorre no primeiro semestre, mas também é oferecida no segundo semestre. O estudante, quando acede à sua proposta de inscrição, tem que escolher uma inscrição. Portanto, ou faz no primeiro ou faz no segundo. O que acontece é que tenta fazer no primeiro e não corre muito bem, muitas vezes faz o tal requerimento para pedir a segunda inscrição no segundo semestre, na segunda ocorrência, e isso não consegue fazer no sistema. Portanto, se for autorizado, o estudante não vai poder chegar à sua proposta de inscrição e inscrever-se na segunda ocorrência. Vai dar erro. Terão que ser os serviços académicos, através do despacho, a fazer essa inscrição extraordinária. Tudo o que é extraordinário tem que ser feito pelos serviços académicos. Portanto, sim, os requerimentos vão continuar. Ainda bem. Pronto. Passando agora para a parte seguinte, da distribuição de serviço. Isto é um processo contínuo. Só será possível fazer distribuição de serviço se os diretores de curso tiverem feito a parte inicial de planeamento das ocorrências. Só será possível fazer planeamento se houver plano de estudos. É um comboinho que temos aqui e que condiciona os processos seguintes. Portanto, o que nós vamos pôr aqui são docentes. E também podemos identificar quem é o regente da unidade curricular. Isto não é obrigatório, mas é possível. Portanto, por departamento, o caminho é ir à página, ao menu principal, departamentos, escolher o departamento e depois na página do departamento haverá lá uma opção no menu da administração que é a distribuição de serviço. Se for por secção, é um caminho um bocadinho maior, né? Departamento, escolher o departamento, escolher a secção e distribuição de serviço. Vai dar ao mesmo sítio, digamos assim, mas com as missões devidas. Portanto, o diretor do Departamento de Engenharia Informática acedeu a essa página e tem aqui, então, as unidades curriculares que foram solicitadas ao seu departamento. Portanto, carregando no link de Sociedade da Informação, aparece-lhe, se já existir informação do ano letivo anterior de distribuição de serviço, aparecerá uma página onde pergunta se quer copiar ou se não quer copiar. Como isto tende a ser mais ou menos cópia do ano anterior, é muito mais fácil se houver logo aqui a opção de sim, eu quero copiar. Pronto. Não. Mas, por exemplo, dos elos dos PRs aqui já vai ser muito comum, não é? ou então não querem copiar e lançam tudo do zero. Se fizerem cópia, ele copia a distribuição de serviço do ano letivo anterior e depois é só tirar um docente, acrescentar mais uma hora e fazer as correções devidas.
Se não quiserem copiar, aparecerá um quadro em branco onde terão que preencher toda a informação. Pronto. Isto tem... Porquê é que no campo do regente não aparece a opção, não aparece a lista dos docentes do departamento? É preciso procurar. Podia aparecer. Pronto, aqui, esta lista que o professor estava a falar diz respeito aos docentes do departamento onde eu estou a trabalhar, portanto, é logo uma short list, digamos assim. No entanto, se eu quiser ir buscar outro docente, tenho ali a opção outros, que me abre uma janelinha e permite ir pesquisar outro docente a outro departamento. Quem é que aparece nestas listas? Não aparece toda a gente. Aparecem. Primeiro tem que estar registado. Não há cá docentes virtuais. Né? Tem que ter o nome Manuel João ou João Manuel e tem que existir. Portanto, tem que ser um registro registado na Divisão de Recursos Humanos e tem que ser uma pessoa que esteja ou na carreira de docente ou na carreira de investigação. Ou tem que ser um docente externo. Portanto, alguém a quem a faculdade paga por recibo verde ou por recibo branco para este serviço. Isso já não existe, desculpem lá, não é este recibo branco e o recibo verde para os docentes? Bem, isto é o que está na reitoria. Eu fiz copy-paste. Pode ser, exatamente. Docente de mobilidade externo. É um docente fora da Universidade do Porto com quem existe um protocolo de colaboração. Alguém do Minho ou alguém de Bragança, ou coisa parecida. Pode ser também um docente de mobilidade interna. Alguém que vem do ICBAS, que vem de ciências, cá dar as aulas. Claro. Eu acho que essa é uma das a maior dificuldade para estes prazos todos do ato 3S. Porque o processo de contratação, mas é preciso ser aprovado. Mas o processo de contratação ficar no sistema, talvez, em maio, consigamos ter a distribuição de serviços. Portanto, esse prazo 15 de abril é ridículo. Estamos aqui a fazer nada. Mas não há uma maneira de se contratação. É para os docentes virtuais, se houvesse aqui a possibilidade de bloco 1 e bloco Caso 2. contrário, eu vejo que tudo o que estamos a falar cá. Mas isso acontece todos os anos. Não é de agora. Agora, se calhar, é mais... Temos ali um prazo, 15 de abril. Temos um A3ES. Não vamos agora fugir a isso. É impossível. Na prática, não podemos. Esta é a principal limitação. Neste momento, não vale a pena falarmos de prazos. Até temos as contratações Em de termos de processo, que não serem encontradas soluções alternativas. E quais são? Em termos do sistema, provavelmente não vai ser possível porque não conseguem avançar com os processos. Eventualmente, durante as situações que estejam paradas, porque aí coloca-se a questão quando são docentes externos ou que não estejam registados, não são os contratos. Os contratos. Exatamente. Aí em termos de processo, é uma sugestão para pensarem lá agora, durante esta questão, eventualmente avaliar a direção da escola, são situações que mexem em termos de escola, mas parece-me que tudo o que seja possível, e em termos de docentes que existem de escola, avançar pela distribuição. Todas as situações de contratos, nós temos um processo que vai ter que seguir para a reitoria de forma mais manual, porque não há integração ainda do sistema. Pelo menos indicarmos que está a ser definido o que está em processo de contratação, mas que está previsto e que está O que digo é, a distribuição de serviço docente não pode ser alocada no serviço em cerca de, se calhar, nos cursos de 20%. Portanto, estes prazos vamos esquecê-los. depois, numa linha posterior, à medida que os processos sejam regularizados, enviamos a publicações da reitoria com base nas situações que ficarem pendentes de contratações. Estou a perceber. Portanto, colocamos a distribuição de serviços docentes, não já existe. Está em contrato, todas as situações que envolvam a contratação. É preciso trabalhar as questões de contratação, mas também em termos de departamento, como é que funciona. Mas é preciso desenvolver alguns mecanismos para
pode ficar não pode ficar está a dizer é que não podemos. As definições não podem ficar assim. Em termos de sistema, nós vamos enviar para a atividade final do mês, terá que ficar mesmo a definir. As escolas vão enviar a informação para a administração. Mas ainda há outra situação. Ou seja, tudo o que seja possível em termos de docentes da casa, o que já existe no sistema, avançar com a distribuição de docentes, para nós conseguirmos analisar, para usarmos e enviar para a reitoria até o final do mês. Todas as situações nesse processo, deparando-se com situações em que é preciso desempenhar o processo de contratação, não é possível registrar no sistema, a apresentação da Susana, não é possível registrar no sistema cigarra quando existem os docentes já com contrato firmado. Esse que é, não é, Susana? Sim. Tem que existir bases de dados de recursos humanos, não é? Em termos de sistema, não é possível fazer a distribuição de docentes nesse tempo. Então, qual era imaginou a informação que teremos que enviar relativamente a essas situações específicas de contratos? Na informação enviada para a reitoria terá que ficar, porque vai ser em ordem, porque há um módulo no sistema, mas nós vamos ter que encostar ao módulo que está no sistema e mandar para a reitoria em ordem. Nessas situações nós fomos a definir. Mas isso é o SEDAC que fazem, não é? Vamos ter que ter informação mediante informação da direção do curso. A direção do curso pode dizer, confia a distribuição de serviços de agora para todas as outras situações e os departamentos de participação. Assim que tenha e vamos Fiquem com o e depois o SEDAC é que temos temos de enviar para a reitoria nós ou temos que enviar versões mais atualizadas em momentos posteriores. E então, porquê que não fica ali na opção de serviço docente essa opção a definir? O reitor não aceita, basicamente. Pronto. Na parte da reitoria dizem que não é. Basicamente, o que nos dizem é que tem que ser pessoas. Atenção, a questão do depois do adquirido terá que ser mediante os ciclos de estudo que em 2013 estão em processo de avaliação. E os que já fizeram o processo de avaliação em 2012, 2013? Exato, estamos todos com o mesmo. Pessoas. E não há possibilidade, esta é uma sugestão de ver como se pode criarmos, para os horários, nós criarmos centros virtuais. Aqui não é possível. Não. Aqui, só pessoas registadas no GRH. É o que está definido no processo. Professor Santos Batista. Há casos em que o contrato acaba, por exemplo, em setembro, portanto, eu agora posso registrá-lo, o contrato acaba em setembro e não pode ser renovado. É possível a substituição do docente? Sim. Qualquer momento isto é alterável. Continuando. Existe uma outra figura que é o docente afiliado, que é uma personagem importante, digamos assim, nacional ou estrangeiro, que pode ser registado no sistema. Pode ser um investigador de mobilidade externa, portanto, alguém da Universidade do Minho que está na carreira de investigação, um investigador externo, alguém que está noutra escola, e no caso das datas, está definido que os contratos, para aparecer naquela lista, os contratos ou não têm fim, ou então o fim e o início e o fim será entre 12 de setembro de cada ano letivo e 12 de dezembro para unidades curriculares do primeiro semestre. É possível se o docente depois tem as avaliações em janeiro e tem... No mínimo, isto é o mínimo, no mínimo. O contrato mínimo tem que ter entre 12 de setembro
e 12 de dezembro. É o contrato mínimo para aparecer na descrição de serviço. Portanto, se algum docente não aparecer, vocês vão vendo é docente investigador, é docente externo, não é? Por exemplo, se for um técnico superior, não vai aparecer nunca. É só. Portanto, para a unidade curricular de programação, eu indiquei aqui, que é do Departamento de Informática, eu indiquei que era a professora Ana Paiva que ia dar 3 horas. A professora Ana Paiva é do Departamento de Informática, portanto, isto fez simplesmente a informação inserida e seguiu. Eu, a seguir, tive a ousadia de dizer que seria o professor Serra Neves, que deve perceber imenso de programação, queria dar 1 hora. Ora, o professor Serra Neves é de outro departamento, é do Departamento de Civil. Portanto, ele deixa nem mesmo inserir, a informação fica inserida, mas avisa que foi enviada uma notificação para o diretor do Departamento de Civil a avisá-lo de que foi feita esta distribuição de serviço. O professor Manuel Matos Fernandes receberá então uma notificação a dizer: foi feita uma atribuição de serviço feita por outro departamento. E então o texto que aparece foi atribuído serviço docente por parte do Departamento de Engenharia Informática ao docente na unidade curricular de... portanto, isto não faz nada, não é? É só tomar conhecimento. Mas se quiser recusar. Não pode. Não pode. Não pode. Não, o processo de negociação não está informatizado. O diretor de curso não podia, uma coisa que eu sempre digo no aula anterior e no primeiro, porque é que o diretor de curso não pode pedir logo 1h30 ao departamento de eletrotecnia e 1h30 à informática? Pois, isso efetivamente está nas notas das reuniões de especificação, mas foi decidido que só tinha um departamento e... O diretor do departamento, sim, vocês estão a pedir Manel, mas não pode ser, porque eu vou recusar Manel, porque Manel já tem 2 horas, mas tenho o Luís que pode ir. E não pode fazer isso, não pode ser. Tem que telefonar ao senhor? Previamente, isto é só uma notificação. É. Porque previamente é que ninguém nos acontece. Previamente deveria haver, ficava de montão, não é? Vou continuar, por favor, está bem? Sim, essas coisas estão todas apontadas. No caso das regências, eu vou então pedir para que ponham aqui a lista, como tem na distribuição de serviço. Neste momento, aparecerá na ficha da unidade curricular o regente, o professor não sei das quantas, que pode ou não ser docente da unidade curricular, portanto esta lista não tem nada a ver com a lista da distribuição de serviço. O regente poderá ser um professor que não dará aulas, é perfeitamente possível. Há aqui uma intervenção nos processos, que é quando um docente, que não regente, faz atualizações na ficha de disciplina, na ficha da unidade curricular, segue uma notificação para o regente, para ele aprovar, e só depois é que segue uma notificação para o diretor de curso. É o único papel de intervenção no sistema que o regente tem. Isto, no fim de tudo preenchido, produz uma série de mapas de controlo, onde podemos ver para o Departamento de Informática qual a distribuição de serviço atribuída e os vermelhos o a definir, não é? Ou que ainda não está. Podemos ver para cada uma das OCs o que é que foi efetivamente lançado. E aí já estão as tipologias atuais. As tipologias atuais. Na última versão não estava. As tipologias, sim. Depois, há um mapa de docentes que permite comparar médias em relação aos anos anteriores. Pode ou não ser relevante, alguns destes valores terão certamente justificação ou de sabáticas, ou de licenças parentais, ou de outras coisas quaisquer. Portanto,
e depois há uma outra listagem que é um mapa de docentes que lista para todos os docentes do departamento a sua distribuição de serviço.